Olá, tudo bem? Vamos estudar a lição número 5, que tem como título Jesus como Mestre dos Mestres. O verso para memorizar dessa semana está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, e diz o seguinte: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Bem, Cristo ele vem à Terra no momento onde o seu povo necessitava enxergar, necessitava compreender de forma correta o caráter de Deus. Naquele momento, Deus era apresentado de forma equivocada, o seu caráter era apresentado de forma errada, e por isso Cristo veio com a missão de transmitir o verdadeiro conhecimento, um conhecimento correto sobre o caráter, sobre a glória de Deus. Veja o que Ellen White diz aqui numa citação que está na lição de segunda-feira, onde fala o seguinte: Cristo veio para restaurar esse conhecimento. Veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o haviam representado de maneira errada. Veio para manifestar a natureza de sua lei e revelar em seu caráter a beleza da santidade. Então, Cristo, como mestre dos mestres, como nosso grande professor, ele vem para nos ensinar, né, de forma perfeita sobre o caráter do Pai. Aqui em Hebreus também nós temos uma citação muito importante sobre esse assunto, Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3, onde diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então perceba, né, antes Deus se revelando através dos profetas, mas agora, de maneira perfeita, a sua glória é revelada na pessoa de Cristo Jesus. Então, Jesus ele tem essa grande missão de revelar a Deus através da sua vida. Aqui uma citação do finalzinho da lição de domingo: assim como Deus na criação usou a luz para dissipar as trevas, ele nos deu seu Filho, Jesus, para dissipar falsas visões sobre ele e para nos mostrar a verdade sobre Deus. Portanto, se nós queremos de fato compreender o caráter de Deus, compreender sua glória, compreender sua essência, nós precisamos olhar para Cristo, porque Cristo nos revela de maneira perfeita o caráter do Pai. Não tem como nós compreendermos a Deus de outra maneira se nós não olharmos para Cristo, buscarmos essa compreensão do Pai em um outro lugar, de outra forma, nós não teremos essa compreensão, porque o único que de fato transmite de forma perfeita o caráter do Pai é Cristo Jesus. Ele vem, portanto, para dissipar, né, essas visões erradas sobre o Pai. Interessante também um momento ali em que Filipe, né, um discípulo de Jesus, ele pede ali em João 14, a gente vê esse relato, ele pede para que Cristo mostrasse o Pai a eles, né? Mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus então ali, ele diz: bem, você anda comigo há tanto tempo e não me conhece, não compreende a minha missão. E Jesus ele complementa dizendo, né, quem me vê a mim, vê o Pai. E a gente pode achar que é exclusivo de Filipe aqui, né, ter tido esse momento onde nós percebemos que apesar de Filipe andar com Cristo por tanto tempo, ele não conhecer de forma completa a sua missão, a sua essência, enfim, nós vemos que outros discípulos também demonstraram uma falta de conhecimento sobre Cristo, apesar de andar com ele o tempo inteiro, né? A gente percebe Pedro no momento em que Cristo fala para os discípulos sobre a sua morte, e Pedro ele diz para Jesus, para Cristo: não, de maneira nenhuma, mestre, eu vou deixar que isso aconteça contigo. Não vou deixar, não vou permitir de forma alguma. Né? E Pedro aqui ele demonstrando uma falta de conhecimento na missão de Cristo. Nós vemos Judas também, porque Judas, quando entrega Cristo aos soldados, Judas, ele, na verdade,
já tinha visto Jesus escapar de outras situações semelhantes. Então Judas pensou, bem, eu vou ganhar meu dinheiro, entrego Cristo, mas Cristo, é claro, Cristo ele não vai se permitir ser levado pelos soldados. Cristo ele vai sair, porque ele já saiu em outras situações parecidas. Então Judas, ganancioso, pensou que ia ficar com dinheiro e Jesus não ia se permitir ser levado. Judas ele ficou surpreso quando viu que Jesus estava permitindo ser levado preso. Então aqui Judas também, mais um, acreditava que Jesus ia realmente estabelecer um reino aqui na terra. Então a gente vê que os discípulos ali, em geral, não estavam compreendendo de fato, apesar de andar com Cristo, não estavam compreendendo de fato a missão de Jesus. E aqui, nesse relato de João, a gente vê Filipe demonstrando isso, como nós acabamos de ler. Ele quer que o Pai seja revelado, mas na verdade Cristo já era a revelação do Pai a todo momento. E a gente pode aqui criticar, dizer, nossa, os discípulos andavam com Cristo e não conheciam, que absurdo, né? Mas esses relatos, acredito que muito mais, do que criticar essas situações, eles servem para nós refletirmos, para nós fazermos uma alta análise da nossa vida, se de fato nós compreendemos a essência de Cristo Jesus, se nós realmente conhecemos Jesus. E lembre que para conhecê-lo, nós precisamos andar com ele, nós precisamos buscar realmente compreender a Jesus a cada dia. Não tem como, você vê, os discípulos andando diariamente não conheciam, nós não temos Jesus fisicamente conosco, mas nós temos Jesus, todos os seus relatos, e sim, nós temos a presença dele na nossa vida diariamente. Então fica com uma alta análise, Será que nós realmente conhecemos a Jesus? Conseguimos enxergar o Pai através da vida de Jesus? Bem, nós temos também aqui um relato muito importante, está aqui basicamente na lição de terça-feira, onde em Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, na verdade um pouquinho antes, a gente vê que Paulo ele tem a preocupação ali com a igreja de Filipenses, ele tem uma preocupação quanto ao individualismo que estava ocorrendo naquele momento, naquele lugar, quanto à autoexaltação, E Paulo então estava preocupado com essa falta de união daquele povo. E Paulo então, para exemplificar, para trazer como exemplo e ensinar ao povo sobre a importância da união, sobre a importância de não ter uma autoexaltação, uma exaltação própria, mas sim a humildade, Paulo ele traz como exemplo justamente Cristo, onde ele diz lá no verso 5 ao 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui Paulo ele traz exemplo de Jesus mostrando Cristo como um ser humilde, que não usou o poder que tem como ser Deus, mas se humilhou, se tornou servo. E esse é um ensinamento que fica também para nós. Nós precisamos enxergar na vida de Cristo como nós precisamos viver, como nós precisamos ser. Veja que o mundo muitas vezes nos convida a nos exaltar, a nos orgulhar de nossas realizações. Mas nós aprendemos uma lição diferente na manjedoura de Belém com o Mestre, que a grande obra divina de educação e salvação é realizada, não quando nos exaltamos, mas quando nos humilhamos diante de Deus e servimos aos outros. Essa é a essência da vida de Cristo. Cristo não se exaltou a si mesmo, se humilhou, mesmo sendo Deus, se humilhou e se tornou servo e morreu por nós. Então quem somos nós
para nos exaltarmos com as nossas realizações? Quem somos nós para nos acharmos melhores do que outras pessoas? Se o próprio Deus se humilhou e serviu, nós precisamos, da mesma forma, nos humilharmos e sermos servos aqui nesse mundo, porque foi assim que Cristo nos ensinou. E já que nos encaminhamos então para o final do nosso estudo de hoje, eu faço uma pergunta para você. Quem é Jesus? Se alguém te perguntasse assim de repente, quem é Jesus? Qual seria a sua resposta? Uma pergunta assim que parece fácil, mas ao mesmo tempo, se ela vem de repente, parece que a resposta não sai tão facilmente. Aqui no resumo da lição tem um exemplo, até um exemplo um pouco extremo, na verdade, mas que traz aqui uma explicação muito bacana quanto a isso. Diz que para nós falarmos de Jesus, de quem é Jesus, depende do contexto. Porque nós podemos apresentar Cristo de vários ângulos. Perceba que se tem alguém no leito de morte, no leito do hospital ali, próximo à morte, e nós queremos apresentar a Cristo para essa pessoa, como que nós vamos apresentar Cristo? Qual é o ângulo de Jesus em que nós apresentaremos para essa pessoa? Nós chegaremos e tentaremos explicar sobre a natureza divina e humana de Cristo, sobre o fato de Cristo estar no santuário celestial, e vamos então explicar sobre o santuário celestial, ou vamos apresentá-lo a Jesus como um amigo que está ali do lado dele, buscando confortá-lo nesse momento de dor. Perceba? Nós podemos apresentar Jesus de vários ângulos. E aqui, tem até escrito, quando diz assim, ocasiões diferentes oferecem oportunidades para discussões acadêmicas sobre os detalhes da pessoa de Cristo. Como educadores, é imperativo que reconheçamos diferentes contextos ministeriais e conheçamos a Cristo o suficiente para compartilhar o ângulo certo de sua personalidade que melhor se adapte ao momento. Interessante isso. Mas como que eu vou apresentar Cristo de forma correta naquela situação se eu não conhecer Cristo por completo? Preciso conhecer Cristo por completo para ter então a capacidade de apresentá-lo de forma correta dentro daquela situação. Então, cada situação vai nos pedir que nós apresentemos ali Cristo de um ângulo diferente. Mas para isso eu preciso conhecê-lo por completo. Então nós precisamos sim conhecer a Jesus por completo, para podermos então de fato passar esse conhecimento do nosso mestre, do nosso grande professor de forma melhor. Então perceba, Cristo ele vem para nos apresentar Deus. Precisamos ter essa compreensão. Não temos como saber de Deus se não conhecermos a Cristo. E precisamos conhecer a Cristo por completo para apresentá-lo a outras pessoas de forma perfeita. Então, que você possa buscar ter o conhecimento de Cristo a cada dia, andar com Ele, buscar conhecer a sua essência, a sua missão, e assim, certamente, estaremos, então, com esse conhecimento maravilhoso e apto para levá-lo a todas as pessoas e cumprir a nossa missão, que é essa de levar Cristo a todas as pessoas. Então, que Deus possa te abençoar. Foi um prazer ter estado aqui contigo mais uma vez e até a próxima.